Realizar um sonho, começar uma chácara do zero. Será que é possível? Será que é possível realizar um sonho? Realizar um sonho às vezes não é fácil, né? Por isso que talvez chama sonho, né? Mas é possível, porque Deus realiza sonhos. Tem pessoas que têm um sonho de ter uma terrinha, como a gente aqui, né? Era meu sonho. Tem pessoas que querem ter uma casa, quer ter uma faculdade, quer fazer uma viagem. Cada um tem seu sonho. E para a gente realizar, né, nosso sonho, porque é possível, mas para a gente realizar, a gente tem que ter muito foco, a gente tem que ter muita fé e acreditar muito na gente também. Não acredita nas pessoas, acredita em você. Não acredita nas pessoas que estão ao seu redor, que estão falando, não, você não vai conseguir. Acredita em você. Aliás, não conta seu sonho para ninguém, é melhor. Então, por onde começar? Pela casa? Pelo banheiro? Pela água? Pela energia? Talvez pela cerca? Ou pelo pomar? Oi, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou fazer um vídeo assim um pouco diferente, né? Isso. E aí, galera, beleza? A gente vai falar um pouquinho assim dos perrengues que a gente teve aqui no sítio desde o começo, porque tem tanta pergunta, me fazem tanta pergunta sobre a casa, sobre o banheiro, sobre por onde a gente começou. Então a gente decidiu fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas aí para vocês, tá? Então se você tá chegando agora, já deixa aí o seu like, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar, né? E bora lá pro vídeo. Por onde a gente começou? Na verdade, a gente começou desmontando uma cerca, né? A gente tinha uma cerca no meio do terreno. Isso. Que foi o maior perrengue pra gente desmontar. Meu Deus do céu. Porque o antigo proprietário, ele ia dividir, né? Em dois, ia dividir com o irmão dele, né, na verdade, né? E ele fez uma cerca, gente, bem resistente mesmo, que deu o que fazer, né, amor, pra gente desmontar. E aí, depois disso... Aí a gente começou pela cerca. Da cerca. Aí vocês falam assim, o Eduardo sabe fazer bastante coisa, não sei o quê. Sei nada, sei fazer nada, não sabia fazer nada. Primeira coisa que ele fez, gente, foi essa cerca. Ele nunca tinha feito uma cerca. Você viu no YouTube, né? No YouTube. Hoje o YouTube, ele é na verdade, é uma plataforma que é uma faculdade, né? Pra você aprender as coisas, né? Você aprende muita coisa por lá. Tudo por lá. E essa foi a nossa cerquinha, ó. Ó, até quando vai durar essa cerca que eu não sei, né, Eduardo? Vai durar bastante. Outra coisa, eu vou dar uma reforçada nela depois, né? Ele colocou um balancinho no meio. São 5 arame farpado que você passou, né? Isso. São 5 arames, ó. Detalhe, gente, carinho esse arame, você lembra o valor? Paguei acho que 400 e um taralá. Carinho, gente. Não é fácil cercar uma propriedade não, viu? Uma coisa que vocês perguntam muito pra gente é o tamanho do terreno. Esse terreno aqui são 3.000 metros. 3.000 metros, uns quebradinhos. E depois, o que a gente fez? A gente comprou as mudas, né? Não. Não? Depois a gente desmatou, você esqueceu dessa parte? Verdade, a gente encarou a enxada, né? Gente, a enxada é outra coisa. Quando a gente comprou isso daqui, era muito mato, era muito toco. A gente não achava nenhum trator, você lembra? Para passar pra gente. Nada, a gente conversou com 3 tratoristas, não quiseram vir. A gente ficou meio desanimado também no começo, né? Ixi. Porque o mato era grande, gente, não era fácil não, ó. Agora tá bonito, ó. E daí a gente teve a ideia de comprar a roçadeira, né? Isso. Aquela roçadeira que a gente tem. Fizemos em 10 pagamentos, mas assim, foi 10 pagamentos muito bem pago, né? Bem investido, vamos dizer bem assim. investido, gente, porque foi o que nos ajudou e a gente ficou feliz, a gente se animou novamente, porque a gente deu uma desanimada, viu? Quando a gente viu que não tinha jeito, não tinha o que fazer. Outra pergunta que o povo fala, amor, muito, por que a gente não passou o trator para arar toda essa terra aqui, né? Explica. A gente não passou porque aqui, como é um terreno de descida, a gente não quis mexer muito da terra, né? Para não ter erosão, né? Então esse foi um dos motivos que a gente não passou. A gente queria contratar um trator só para parar o mato, não para revirar a terra, para roçar. Mas tem gente que pergunta, Fernanda, por que você não passou o trator para rodar toda essa terra, deixar a terra mais fofa? Mas, gente, olha aqui, ó. É uma descida, ó. E ali, ó, desce uma enxurrada feroz ali na estrada. Como que eu ia fazer isso?
né? Não sei, nos vídeos anteriores tem uma erosão ali bem na cerca ali, que eu comprei um caminhão de terra, né? Coloquei ali, já deu uma boa melhorada, né? Bem descendo ali. Tinha um buracão ali. Então a gente decidiu deixar desse jeito mesmo, ó. Não revirar o solo, deixar com isso aqui é braquiária, não é grama não, gente, é braquiária, ó. Deixar assim mesmo, deixar o solo compactado para não ter problema, né, gente? Porque ali mesmo, bem aqui no meio, desce uma enxurrada. Esse foi um dos motivos também da gente não construir aqui na frente, ó, perto do poste, tá vendo? Todo mundo construiu na frente, ó. Quem constrói na frente, perto do poste de energia, gasta muito menos. A gente gastou muito mais. Por quê? A gente não quis construir aqui na descida. E outra coisa, né? A gente quis aquela vista lá, né? Que vocês já viram lá de cima. Depois a gente mostra pra vocês. A vista de lá é muito bonita. Depois foi o pomar, né? Isso. Daí, eu comprei aquelas mudas que você adorou. Umas mudas que eu amei. Amei, que tá aqui até hoje, ó. Por exemplo, essa... Como que chama isso aqui mesmo? Acerola. Tudo bem que ele passou com a roçadeira, gente, ó. E arrancou o ponteiro da coitadinha, mas não sai disso. Então, assim, as mudas, gente, eu acho que nós erramos muito. Deveria ter comprado umas mudas maiores, né? Porque a goiaba até que desenvolveu bem, ó. Algumas desenvolveu, né? Goiaba desenvolveu bem. Tinha uma uvaia ali que acabou não indo pra frente, né? Ó, o pé de laranja, isso aqui é laranja, ó. Vai fazer 2 anos em setembro, né? Que a gente comprou, que a gente começou a plantar. Não sei, gente, eu acho que não desenvolveu tanto assim. Isso aqui é o pezinho de coqueiro, né? O gerivá. Uma dificuldade que a gente teve, gente, foi de encontrar muda de banana, né, Eduardo? Isso, banana. Foi difícil, viu? E quem tem vende caro, não é barato não. Não é barato. Essas mudas que a gente tem aqui, ó, foi a minha prima que mora ali em cima, meu primo, que deram pra gente essas mudas. E o Eduardo ganhou 4 mudas de um amigo dele. Meu, isso. Só que é assim, aqui tem banana prata, maçã. E a nanica não tem. A gente gosta muito da banana nanica, mas a gente não conseguiu. E a gente foi comprar lá em Bauru. Teve um cara lá que foi vender pra gente, falou que era uma banana diferente, né? Nanica, mas era um pé que não... eu não sei, gente. Sei que ele queria vender pra gente por R$150. Você lembra disso? Era uma muda de banana anã. Anã, né? Não é nanica, né? Não, era anã, ele falou. E aí a gente abandonou. Falei, deixa quieto, uma outra oportunidade a gente consegue uma muda de banana nanica, né? Que a gente quer. Ó, esse araçá, por exemplo, ó. Pequenininho, ó. Não cresceu nada, mas tá dando fruto, ó. Não sei se era enxertado. Acredito que não, né, Eduardo? Não. Porque o Eduardo não comprou nada enxertado, gente. Isso aí eu fiquei doida também com ele, viu? Trouxe as mudinhas todas muito pequenas, ó. Esse aqui cresceu um pouquinho, ó, romã. Então, uma dica que eu dou pra vocês, gente, é comprar já uma muda grande. Por quê? Você ganha aí 2, 3 anos, ó. Que nem essa goiaba desenvolveu, ó. Ela já tá produzindo, ó. Olha aqui, que gracinha, gente, ó. Teve um outro pé ali, aquele primeiro que eu mostrei, a gente já colheu 2 goiabas também. Mas nem tudo foi pra frente, que nem aqui, ó. Eu tenho 2 pés aqui, esse aqui é uma tangerina, uma mexeriquinha. Olha, gente, 2 anos... Não, isso aqui foi depois, né, que a gente comprou, né? Só que assim, gente, já faz muito tempo que tá aqui, ó. Não sai disso, ó, não desenvolveu. Quase arranquei já, viu? Aqui, ó, tem um bacupari. Esse faz quase 2 anos. A gente, assim que começou a plantar, plantou ele, ó. Não sai disso o bacupari, gente, ó. Não sai disso. Eu tenho vontade, às vezes, de arrancar e plantar um maior, né? Esse aqui que eu plantei agora, ó, que é o pezinho de... esqueci o nome, fala coloral. Ele já tá até produzindo, ó. Que bonitinho. Eu plantei agora. Então, tem planta, gente, tem que olhar bem, porque tem planta que não vai pra frente, viu? Então, tem que analisar bem aonde compra, essas questões, porque senão você perde aí 2, 3 anos, né? Se você comprar uma planta já nesse tamanho, ó, dali 2 anos ela já tá produzindo, né? Ou já comprar produzindo também, né? Ó, esse pé de jabuticaba aqui, tá vendo? Agora ele tá desenvolvendo, ó. Acredito que é porque nasceu esse mamão junto, ó. Olha que diferença, olha aqui. É a sabará. Essa daqui não é a híbrida, não. Olha o outro pezinho aqui, ó. Tudo bem que agora ele tá na sombra do feijão, né? Mas ele tinha até água, que o Eduardo deixou aqui uma borracha com água da chuva, ó. Não sai disso, gente, ó. Não sai disso. O Eduardo comprou sem ser enxertado, né? Nem sabia qual que é, eu acredito que seja sabará, que demora muitos anos.
Depois a gente comprou uma enxertada que tá ali embaixo, que também não tá bonita. Eu acho que nós tem o pé frio mesmo, né, amor? Acho que nós tem o pé frio mesmo, porque... Vou mostrar aqui pra vocês como que ela tá. Falei, Eduardo, a gente tem o pé muito frio, meu filho. Porque, ó, não tá bonita, tá? Ó. Esse é enxertado, ó. Enxertado, né? A gente rega, coloquei esterco, tudo, mas não sai disso, viu? Aqui, gente, eu quis fazer estilo agrofloresta, como eu falei pra vocês. Eu acho que não tá tão certo, porque eu não plantei as plantas pertinho uma da outra, né? Que a agrofloresta é bem pertinho. Mas eu não usei nenhum tipo de defensivo aqui. Eu não quis usar veneno pro mato, eu não quis usar adubo para as plantas. Talvez por isso essa demora das plantas desenvolverem também, né? Porque o adubo você joga, ela cresce rapidinho. Porém, a planta fica tão assim, como que fala? Tão cheia de nutrientes, tão vitaminada, que ela atrai muito bicho também. E aí você vai ter que usar veneno, né? Então uma coisa puxa a outra, né? É um círculo vicioso. Então eu não quis usar veneno, né? A gente passa muito perrengue aqui também com as formigas, tem muitas formigas. Mas a gente vai levando dessa forma. Eu não quero passar veneno, já falei pro Eduardo, não quero pôr adubo. Não sei se um dia eu vou precisar pôr, né? Se um dia precisar pôr, vou pôr, mas por enquanto eu vou levando dessa forma. A gente resolveu fazer um banheiro seco, né? Isso. Porque a gente não tinha dinheiro, não conhecia nenhum pedreiro, gente. Uma dificuldade que a gente teve foi pedreiro, a gente não conhecia ninguém. Porque eu já morei aqui, mas faz muitos anos, então eu não conhecia ninguém. Falei, Eduardo, você vai ter que fazer um banheiro, só que um banheiro seco, né? A gente pesquisou na internet, a gente achou essa alternativa do banheiro ecológico, banheiro seco. E daí o Eduardo estudou bem, viu o que era melhor ser usado. Esse banheiro aqui, a medida dele é 1,90 por 3 metros. É, muita gente pergunta, né? Isso. A gente fez grande assim, por quê? A gente queria também um quartinho, né? Um quartinho para guardar as ferramentas, que no início a gente não tinha... A gente trazia no carro e levava no carro, todas as ferramentas, carriola, enxada, tudo. Então a gente queria fazer um banheiro, né, grande, né, maior. Uhum. Para a gente poder usar de quartinho também, para a gente poder alojar todas as ferramentas. E daí, gente, ó, ele usou madeira naval, né, isso aqui? Isso daqui é um madeirite, né, ele é naval, ele tem uma camada, né, de plástico por cima, então ele dura bastante tempo. É, então, ó, já foi um ano e meio? Um ano e meio, por aí. É, assim que a gente comprou o sítio, a gente roçou, a gente já começou a construir o banheiro, mas não quebrou nada, ele tá perfeito, entendeu? Ficou muito bom um trabalho de uma pessoa que nunca tinha feito nada, né? Então ficou muito 10. Foi o primeiro, assim, desafio que você teve, né? E que deu muito certo, graças a Deus. Apesar que tive ajuda, né? Meu sogro veio me ajudar, né? O meu cunhado, o pessoal veio me ajudar aqui, fincar os mourão, né? Porque a dificuldade maior, gente, é fincar os mourão. Vocês devem ter visto os mourão lá embaixo, né? A gente não tem ninguém para ajudar a gente, entendeu? Tem que esperar a família toda vir se reunir para ajudar a gente a fincar, porque é muito pesado. É pesado. Então fazer de mourão é essa dificuldade. Se você tem alguém para te ajudar, beleza. Se você não tem, você vai penar um pouco, né? Eu não vou mostrar o banheiro para vocês lá dentro, porque tá cheio de bagunça, né? Porque a gente vai ter que fazer um quartinho para separar o banheiro do quartinho, né? Porque tá muito bagunçado, mas vou deixar um link aqui do tour pelo banheiro. Mas não vão agora, tá? Assistem o vídeo, depois vocês voltam e entram no vídeo para vocês assistirem como que é lá dentro, tá? Tem um tour aí explicando tudo certinho. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Antes do banheiro, assim que a gente já pensou em fazer o banheiro, né? A gente instalou a água. Meu primo que fez aí pra gente, a água tava parada lá na chácara dele, a gente pediu para ele puxar pra gente, né? Por quê? A gente trazia a água para regar o pomar. Trazia tudo no carro. Trazia tudo no carro, gente. Então, a gente instalou a água e já fez o banheiro. Foi as primeiras coisas, assim, que a gente sentiu necessidade, logo de início, né? Porque sem água, não tem como fazer nada, né? Então, a primeira coisa tem que ser feita a água. Se você mudar num lugar, se você comprar um terreno que não tem água, que não tem de onde puxar, você tem que se preparar para fazer o poço. Porque sem água, gente, é difícil, né? Muito difícil. Não espere, gente, o sítio ficar pronto para curtir não, tá? Porque olha o que a gente fazia, a gente acampava aqui, ó, perto desse eucalipto aqui, ó. Era só mato, eu capinei um pedaço aqui, né, ó.
Aí a gente acampava aqui, ó. Porque se fosse esperar ficar pronto, eu nunca ia curtir o sítio, né? Então eu ficava aqui nessa sombrinha, o Eduardo fez um fogão a lenha. Tem bastante vídeo aí no canal, vocês vão ver as primeiras vezes que a gente acampou. Dá uma fuçada nos vídeos aí que vocês vão ver os perrengues que a gente passava. Mas era muito legal, era muito divertido. E a gente começou a curtir já desde o início. Durante a construção do banheiro, a gente sentiu a necessidade da energia, né? Para ligar as ferramentas, tudo. Aí o Eduardo já comprou o poste, ó, já instalou esse poste aqui no início da chácara. Como eu falei para vocês, né? A gente instalou longe da casa, a gente construiu no fundo. E a gente usava uma extensão, né, Eduardo? É uma extensão elétrica. A gente puxava o fio, né, assim, e levava até lá na cabana. Ó, na cabana não, no banheiro, né? E na barraca, né, que a gente fazia ali. No acampamento, né? Aí, ó, por esses dias aí, faz o quê? Um mês que a gente puxou a energia? Por aí, um mês mais ou menos a gente puxou, ó. A gente conseguiu, porque é caro, gente, esses negócios de fio, viu? Aí a gente conseguiu puxar e já levamos direto na cabana, ó. Eu e o Eduardo, quem acompanha a gente aí deve ter visto que a gente também penou para levantar essas toras aí, ó. Né? Vocês sabem de toda a história aí, quem acompanha a gente sabe de toda a história. Então faz pouco tempo que a gente puxou a energia para a cabana. Mas a gente instalou o poste assim que começou a construir o banheiro. É, gente, eu sonhava tanto com isso daqui. Sonhava sozinha, tá? Era um sonho só meu. Mas eu acreditava que eu ia realizar esse sonho. Então, você tem que ter muito foco, você tem que acreditar em você. Você tem que ser como a águia. A águia tem tanto foco que nada na vida a impede de chegar no seu objetivo. Lembre-se disso. Ó, um dos motivos que fez a gente construir aqui no fundo foi essa vista, ó. Olha a vista que a gente tem da cidade de Duartina, ó. Que vista maravilhosa. A gente se encantou quando a gente veio aqui, né? Porque dá pra ver tudo, ó. É alto, né? Venta muito mesmo, mas a vista, gente, é maravilhosa. Ó. Aí depois, a gente começou a construir nossa cabana, ó. Tem gente que fala assim, Fernanda, mas não é uma cabana, é uma casa. Mas era para ser uma cabana, né? No começo, a gente queria fazer algo de madeira. Eduardo falava, vamos fazer algo de madeira, bem simples. E aí a gente foi lá, comprou as toras, né? Sempre as toras no meio do rolo. E daí, o que aconteceu? O cara mandou umas toras pra gente enorme, igual dessa última vez, tá? Essa aqui ainda não é tão grande, ó. Mas essas do meio aqui que vocês estão vendo, ó, tinha 6,5 metros, amor? 6 metros. 6,5. Então, gente, ela ficou muito, muito alta. Aí a gente ficou com dó de cortar, de perder. Aí o Eduardo falou assim, não, a gente ia fazer no começo um telhado de Eternite, né? Daí, como eu estava falando, a gente ia fazer o telhado de Eternite, né? Isso. Mas, gente, aqui venta muito, muito. Aqui é alto. Isso aqui é uma das dificuldades que a gente tem, porque a gente não é acostumado com o frio e a gente chega aqui, é frio. Chega gelado, aqui, né? É muito gelado, tá? No calor é muito calor também, mas isso. Venta também no calor, dá um ventão do nada. Quem acompanha a gente sabe, né? E no frio aqui é muito frio, é uma dificuldade pra gente, porque a gente não é acostumado com frio, né? Não. Porque aqui a nossa região não dá tanto frio, né? E como é alto, é bem mais gelado que nos outros lugares. E daí, o que a gente pensou? Vai colocar Eternite? O vento vai levar tudo, né? Vai jogar dinheiro fora. Aí a gente comprou a telha. Aí a gente arrumou um pedreiro, né? A gente pulou essa parte do pedreiro. A gente arrumou um pedreiro para ajudar a gente. A gente fincou as toras, o Eduardo e minha família fincou as toras. Porém, era muito alto, não tinha ferramenta, nada. Aí conseguimos um pedreiro. Aí o pedreiro veio, fez a parte tudo do telhado. Aí o Eduardo ainda foi pesquisar a madeira pra gente fazer de madeira e não tinha madeira. A gente queria o pinus tratado com aquele encaixe também, isso, né? A gente não achou. A fêmea, né, aqui em Duartina a gente não achou. Em Bauru também não, né? Não. A gente não encontrou. Teria que encomendar, comprar fora para poder trazer para cá. E a gente também não tinha disponibilidade de estar aqui, de receber o material. Então, gente... Ia dificultar bastante, né? Falei, vamos construir de tijolo então. Não era meu sonho. Para quem me assistiu desde o começo, vai ver que eu queria fazer uma casinha de madeira. Eu amo as coisas de madeira. Só que daí eu fui idealizando, aí eu fui pesquisando. Falei, tá bom, então vamos fazer tijolo, mas vamos bolar uma coisa diferente então. E daí eu fui pesquisar aquelas casas que tem nos Estados Unidos, que se chama Tiny House, que é uma casinha pequena, que tem um mezanino. É coisa mais linda. Aí eu me empolguei. Falei, tá, vamos fazer tijolinho. E eu queria fazer... com as portas e janelas, né? Que vou mostrar aqui pra vocês. Eu sou apaixonada por essas janelas, ó. Falei, Eduardo, eu quero essas janelas. E essas janelas, gente, pra fazer,
não é barato, porque essa madeira aqui é peroba. Porque como a gente falou, as outras madeiras, a gente não achava as outras madeiras por aqui, sabe? Ou então seria de eucalipto, mas também não, eu não vi tábua tratada, você viu, Eduardo? Eu acho que tábua tratada de eucalipto por aqui também não tem. Então a gente teve muita dificuldade com isso, mas aí eu consegui aí uma parceria, a gente conseguiu, ele fez um precinho melhor pra mim, e a gente conseguiu pôr as portas de janela do meu sonho, que era o meu sonho, ó, que nem essa porta aqui, ela abre, são 4 partes, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É de celeiro, né, ó. Então, nossa, era meu sonho essa porta aqui, gente, amei. E daí a gente não quis também levantar a parede até em cima, por quê? A gente ficou com medo, como venta muito, isso aqui é ligado na madeira, ó. O Eduardo conversou com o pedreiro e ele passou 3 ferros. Ah, é outra coisa que eu não falei. A parte do alicerce foi tudo o Eduardo que fez, né? Isso. Você fez tudinho. Ele pesquisou, fez tudo, gente. Pensa que esse homem tá muito esperto. O Eduardo aprendeu muita coisa. Muita coisa ele aprendeu aqui, gente. E fazendo. Outra coisa, na prática, né? É. Você aprende na prática. Na prática. Fazendo. Então, esse chão aqui foi a gente que fez, ó. Porém, ele já rachou, viu, gente? Vocês devem ter visto. Ele rachou. Mas ficou bom, não ficou ruim não, ó. E dá pra gente usar aí de um bom tempo. E o pedreiro fez a parte de dentro, né? Ergueu essas paredes, a gente ergueu até na metade, que a intenção era fechar de vidro. Porém, os vidros também não tá dando agora, porque não dá o encaixe lá em cima, tem que fazer o recorte de madeira, né? O recorte não, como que fala? A moldura. A moldura de madeira, tal, pra depois vir com os vidros. Então, essa parte a gente ainda tá decidindo. Ó, deixa eu mostrar os ferros pra vocês, ó. Foi passado o ferro aqui, 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 ó. Outro ali em cima, não dá pra ver, mas tem outro ali em cima. Outro que vem de lá pra cá. Então, a gente passou bastante ferro. Mas mesmo assim, gente, eu acho uma parede muito alta, porque tem 3,75. Eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Vou mostrar lá dentro pra vocês, ó. Só não reparem a bagunça, porque a gente ainda tá em construção, né, ó. Aqui é a parte que a gente dorme, né? A nossa mesinha, ó. Tem um espaço aqui pra gente pôr as cadeiras ainda. Ó, a gente dorme aqui ainda porque lá em cima tava aberto, né? Quem acompanha a gente sabe. Como ficou muito alto, gente, né? Ficou mais difícil pra fechar também. Quanto maior, mais gasto, né? Mas o que a gente pensou? Já que as toras veio grande, a gente pensou em fazer um mezanino aqui, ó. No início era isso, igual das tiny house que eu falei pra vocês, né? E daí a gente colocava o colchão ali, ó, na parte mais alta. Mas daí a gente mudou de ideia, repensou, falou, ah, não, vamos deixar quieto. Mas agora a gente voltou a pensar nessa ideia. Olha o vento, gente. Por quê? Eu vou ganhar mais espaço aqui embaixo, né? Então daria pra mim fazer o mezanino e colocar o colchão. Então a gente ainda tá pensando nessa ideia, tá? Eu sei que muita gente já deu essa dica, mas no início realmente esse era o propósito, viu? Só que gasta também, né, gente? Pra comprar madeira, tudo. Então, a gente vai esperar um pouquinho pra gente ver se consegue fazer, né? E daí, ó, a gente montou aqui a nossa cozinha. O Eduardo fez a parte da pia, né? Ele fez essa estrutura, a gente encaixou a pia, trouxe o fogãozinho. Coloquei a minha janela, ó, que eu amo essa janela, ó. Deixou com mais cara de cabana ainda, né? Por isso que eu falo cabana, né? E ficou uma cabana grande, gente. O Eduardo, no início, ele queria um container. Mas, gente, um container é muito caro. Falei, Eduardo, abandona essa ideia. Aí o Eduardo falou assim, ah, então vamos montar uma casinha, estilo tiny house, só que no tamanho de um container. Falei, tá bom. Então foi essa a ideia. Então aqui tem 3 metros de largura. Na varanda ali também são 3 metros. E de comprimento, assim, ó, são 8 metros. É grandinho, gente, é bem grandinho, tá? Só que uma coisa que a gente se arrepende muito é de não ter posto o banheiro aqui dentro. Por quê? Como eu tava construindo no começo e falei, ah, Eduardo, a gente vai fazer algo provisório, né? Porque foi acontecendo, não foi planejado, as coisas foram acontecendo, né? Conforme a gente tinha dinheiro, a gente ia investindo. E a gente tinha acabado de fazer o banheiro seco lá fora. Eu falei, ah, não, vamos fazer o banheiro. Não, que a gente acabou de fazer o banheiro seco. Então a gente arrependeu muito, sim. Eu não sinto muita diferença porque eu fui ter banheiro na minha casa quando eu tinha 10 anos. A gente sempre teve banheiro pra fora, porque a gente sempre morou no sítio, né? Mas o Eduardo, ele já sente falta. Então, a gente vai ter que ver um jeito aí de fazer um banheiro, acoplar um banheiro aí mais pra frente, né? Outra coisa que a gente se arrepende também é... Não repare essa bagunça aqui não, viu, gente? Que não tem onde pôr. É de não ter feito um pouquinho mais largo, ó.
eu arrependo, tá, gente? Dou esse conselho pra vocês. Façam com 4 metros, pelo menos, gente, porque fica mais espaçoso, né? Que nem a cozinha ficou legalzinha, ó. Olha que legalzinha que ficou, adorei. Aqui daria pra mim fazer uma mini sala e ali um quarto, só ficaria um quarto bem justo, ó. Um guarda-roupa bem pequeno, uma cama bem pequena. Por isso que eu tô pensando agora em fazer o mezanino, né? Que daí eu posso fazer aqui tudo cozinha, né? Pôr mesa pra cá, tudo. A salinha eu faço ali embaixo e a cama eu coloco lá em cima. Posso até fazer uma escada aqui, ó, que a ideia foi essa mesmo, de fazer essa janela, foi de subir a escada aqui, ó. E botar até um armarinho pra gente pôr as nossas roupas, porque a gente só vem final de semana, né? Então, não tem necessidade de ser uma casa tão grande, de ter muitos móveis, né? Uma pergunta que muita gente faz pra gente: vocês vão morar no sítio? O que a gente responde? Ó, a nossa filha. A nossa filha. Esses cachorros, gente, que tem aqui não são nossos, tá? E vou falar uma coisa pra vocês. Apareceu outro. Ó, aí, ó, acabou de aparecer aqui, ó. Irmã da Catarina, igualzinha a Catarina, tudo fêmea. Ficou a gangue das bonitas agora. Agora aquela ali, gente, eu acredito que soltaram. A gente vai ver, porque o Eduardo viu um carro virando ali. E a gente vai analisar e a gente vai denunciar se tiver soltando animal. Essas aqui tem dono, são de uns vizinhos ali, ó. Mas aquela ali soltaram aqui. É. Então a gente vai denunciar também, porque eles vêem um aglomerado assim de chácara, solta, né? Acho que tem gente para tratar. Mas a gente tem que ter responsabilidade quando arruma um cão, né? Uhum. Mas ela apareceu aqui, a gente vai cuidar igual as outras, que a gente cuida como se fossem nossas filhas, né? Uhum, verdade. A gangue das bonitas, viu, gente? Voltando aqui no foco, né? Qual que era o foco? Se a gente vai morar. Até esqueci, gente. Ah, é. Se a gente vai morar aqui. Essa chácara, ela é a 7 minutos da cidade do Artina. A gente mora em Bauru, que dá quantos minutos, amor? De Bauru, daqui de Bauru? É. Ah, dá uns 40 minutos, mais ou menos. Uns 40 minutos e tem pedágio. E como vocês sabem, a gasolina, gente, hoje o álcool, né, tá aos olhos da cara. Então, tá saindo caro pra gente vir aqui, né? Uhum. Voltar, sai muito caro, gente. Então, ai, gente, vai ter que não te falar, não. Vai deitar! Teve que esperar acalmar o fogo aqui, ó. Ainda tá aqui se retorcendo aqui, ó, no chão. Então, o nosso trabalho, gente, é em Bauru. Então, o nosso trabalho, gente, é em Bauru. E gasta muito, né, pra gente morar aqui. Parece uma criança. Ela tava com saudade, velho. Cutucando a gente. Sossega, Catarina. Fica quietinha agora, fia. Ó. Então, o nosso trabalho em Bauru gasta muito pra gente vir morar aqui. Então, a gente não tem ainda noção de quando a gente vai poder morar aqui. A gente não tem noção. A gente vai deixar na mão de Deus, né? Que nem vocês falam, vocês não vão criar uma galinha? Porque assim, uma vaca, um cavalo não dá pra gente criar, porque o sítio é pequeno. A gente até gostaria, mas não dá. Mas uma galinha daria, um porco, mas como que a gente vai tratar? Como que a gente vai? Vai ali tratar das galinhas. Não é? Cada tratada de galinha é uns 40 conto a viagem. Ah, por aí. A viagem lá pra cá são uns 40 conto ir e voltar, né? Fora o pedágio, né? Fora o pedágio. Então não dá pra gente morar agora. A gente vai deixar assim na mão de Deus. Outra pergunta que vocês fazem assim pra gente. Vocês começariam do zero novamente? E aí? É complicado, mas começaria assim, viu? Tomei gosto pela coisa, viu? Por quê? Se a gente tem dinheiro, a gente até compra o sítio pronto, né? Mas se a gente não tem, a gente tem que começar do zero. Porém, hoje a gente está bem estabilizado aqui. A gente só começaria do zero se fosse um sítio maior, né? Um sítio de um alqueiro, 2 alqueiros, né? Que desse pra gente ter uma vaquinha, ter um cavalo. Aí acho que a gente começaria do zero, porque a terra do zero, ela sai mais barata do que um sítio pronto. Mas assim, por enquanto a gente não tem dinheiro para comprar outro sítio, então a gente está muito agradecido pelo sítio que a gente tem aqui. A gente vai continuar aqui com a nossa vidinha. Mas se um dia Deus preparar, porque assim, gente, tudo é preparado de Deus. Isso aqui foi um preparado de Deus, né? Se um dia Deus preparar pra gente uma terrinha maior, de um alqueiro, 2 alqueiros, ou mais próximo de Bauru, né, que a gente não tenha que gastar tanto, a gente começaria assim, né, um sítio do zero. E talvez lá próximo a gente conseguiria morar também, né? Sim. Mas o problema, gente, é que eu gosto dessa região aqui. Eu adoro essa região aqui. É muito gostoso, é muito sossegado, né?
Que nem aqui não tem, quando eu comprei aqui ainda falaram assim, minha família ainda falou, nem lembro quem. Fer, mas você vai comprar o sítio, não tem nenhuma árvore. Você ama árvore, porque eu amo árvore, amo mata, amo rio, e aqui não tem, né, gente? Mas assim, foi o que o nosso dinheiro deu para comprar. E a gente tá muito feliz, a gente é grato todos os dias, porque foi um presente de Deus, né? Sim. A gente tem que saber agradecer. Gente, tive que ficar brava com elas, porque elas estão atrás das vaquinhas que tem aqui no pasto, viu? Então tive que ficar brava. E é isso, gente. Então a gente deixou aí as nossas dicas, como a gente começou. Acredito que é assim, cada um tem uma necessidade, né, amor? Sim, a gente teve as nossas necessidades, começamos pela cerca, depois o pomar, depois o banheiro, mas cada um tem a sua necessidade, né? De repente o lugar que você vai morar já tem água, já tem força, aí começa por outro lado. O importante, gente, é ter a terra. Vocês tendo a terra, não precisa de mais nada. Não importa se é com árvore, sem árvore, o importante é ter uma terra. E é isso, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, né? A gente tá dando dicas assim, o que a gente passou, aí para vocês analisar, adaptar melhor, talvez algumas coisinhas, fazer algumas mudanças, porque tem gente que fala assim, Fer, que tamanho que é a sua cabana, quero fazer igual. Então, assim, a gente faria hoje com 4 metros, que ela é 3 metros, a gente faria o banheiro dentro. Sim. Só que a gente foi fazendo aos poucos, né, amor? A gente não esperava que ia virar essa cabana barra mansão. Mas a gente tá muito feliz, a gente tá muito grato pelo nosso pedacinho de terra. A gente começou desse jeito, mas cada um tem uma necessidade, sim, né? E assim que a gente comprou o sítio, a gente começou a gravar. E eu comecei a postar e eu vi que muita gente gostou, que muita gente se inspira na gente. Então é muito bom, né? Saber que alguém se inspira na gente. Tem uma amiga nossa aqui, a Rosana, ela tirou uma foto da mandioca dela, ela mostrou pra mim, uma mandioca linda, cheia de raiz. Ela falou assim, Fer, você me inspirou muito. Então, assim, é muito gratificante. E daí a gente começou a gravar, começou a postar. Hoje a gente tem um canal aí com 30 mil, né? 30 mil coraçãozinhos batendo aí com a gente. A gente já é monetizado, a gente ganha, assim, um pouquinho do YouTube, mas o pouquinho que a gente ganha, a gente investe na gasolina, a gente paga o pedágio. Ainda assim, tá dando só para se manter, né? Só para se manter, isso. Só para se manter aqui na chácara. Por quê? O que faz a gente ganhar um pouquinho mais são as visualizações, né, do vídeo completo, são os comerciais, né? Então, se vocês puderem assistir os comerciais aí, gente, assistam, ajuda a gente. Para o nosso canal a crescer, tem que ter muito like, por isso que a gente pede em todos os vídeos muito like, muito comentário. Que daí o YouTube entende, né, que todo mundo gosta do canal, que é um canal bacana e divulga para mais pessoas. E quanto mais pessoas assistindo, aí aumenta a nossa receita, a gente consegue fazer mais coisas aqui no sítio, porque no começo desse ano eu fiquei 3 meses parada, então a gente tinha um dinheirinho, uma reserva, que a gente ia fazer a fossa, que a nossa fossa ainda não está pronta, mas aí a gente teve que gastar em casa, porque a gente tem a nossa vida lá em Bauru. A gente tem a nossa vida lá, e as coisas no mercado tá tudo tão caro, né, Eduardo? Tudo tão caro, a gente teve que mexer nesse dinheiro. Agora, graças a Deus, eu tô trabalhando, então a gente voltou a investir aqui novamente. Então, é devagar que as coisas vão se realizando, né? Vai acontecendo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, não esqueça do like, de se inscrever aí no canal se não for inscrito, né? E sentar o dedo, o Eduardo sempre fala pra vocês, senta o dedo no like, não é à toa, viu, gente? Que é pra ajudar a gente, então ajuda a gente aí. E é isso, gente. Um super beijo. Nem vou encostar a mão aqui que eu peguei nas cachorras. Senta o dedo no like, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!